Oi, meus amores, tudo bom? Então, seguindo o cronograma de conteúdos que a gente estava programado, a gente vai falar hoje sobre o capítulo do socialismo real, que conta um pouquinho da história do socialismo chinês, ou seja, o processo de como a China chegou ao socialismo que ela tem hoje, tá? Porque o socialismo chinês, ele é um pouquinho diferente do conceito de socialismo que a gente vê quando a gente fala de marxismo, por exemplo. Porque o cara que fez, que inventou o socialismo na China, ele bebe da fonte marxista, ele vai lá no socialismo marxista, mas ele adapta a teoria marxista para a realidade dele, o que é muito inteligente da parte dele. Então, chega de spoiler, vamos prestar atenção, é um assunto delicado, tem muitas informações, os nomes são horrendos para você, tanto para falar, quanto para decorar, quanto para escrever, é uma coisa horrível, mas não se preocupa, não entre em pânico, tá no capítulo do livro de vocês, se eu não me engano, é o terceiro bloco, que tem lá no índice, tá escrito lá, o nome do capítulo é exatamente esse, Socialismo Real, tá? Tô com a minha colinha aqui, ó, tá vendo, ó? Quanta coisa? E o capítulo nem acabou, então esse é só o começo. Então, presta atenção e vamos embora. Então, vamos lá. Primeira coisa, o modelo socialista da China é o que a gente conhece como socialismo de mercado. Como assim, professor, o socialismo de mercado? É um socialismo que permite à China, por exemplo, ser a segunda maior economia do mundo. Tá? Pra você ter uma noção, a China é a segunda maior economia do mundo, sendo socialista. Então, essa história de o socialismo é um monstro, o socialismo destrói populações e destrói sociedades e faz o mundo correr em chamas enlouquecidamente, não é bem por aí que a banda toca, tá? O socialismo, ele tem características muito positivas, ele pode transformar um país destruído em uma potência. O negócio é você saber fazer direito. Toda política econômica pode funcionar dependendo da sua realidade. Você não pode pegar a realidade daqui do Brasil e aplicar em outro lugar, assim como você não pode pegar a realidade de outro lugar e aplicar aqui no Brasil, que é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer. Por isso que constantemente dá errado. Fica aqui a dica. Então, primeira característica, a economia chinesa, ela alcançou o patamar de segunda maior economia do mundo com uma política cerceadora. Você limita o acesso da população à informação externa. A internet deles é toda bloqueada. Você não tem acesso a informações de fora do país praticamente. Toda cultura e religiosidade é aquilo que está no país e é isso aí. Então, como é que eles conseguem conciliar o melhor dos dois mundos? Melhor entre aspas, tá? Eles têm uma das maiores economias do mundo, ao mesmo tempo em que você tem esse retrocesso na questão do acesso à informação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como eles chegaram nessa brincadeira. Tá? Primeira coisa, a economia da China, ela é diretamente relacionada ao imperialismo. Tá? Como assim, cara, imperialismo? O imperialismo aconteceu lá no final do século XVIII. Sim, no final do século XIX. Tá? Porque o que acontece? Vocês viram quando a gente falou de imperialismo, né? De neocolonialismo, imperialismo, a gente falou disso em sala de aula, que acontece um evento conhecido como Guerra do Ópio, né? Que são os britânicos, os germânicos, os grandes imperialistas, né? Que vão tentar fazer com que a China importe narcóticos. E aí a China resolve se revoltar contra isso e não aceitar mais esse tipo de tráfico, porque era uma substância entorpecente, altamente viciante. As pessoas ficavam dependentes e ficavam praticamente incapacitadas. E aí a China para de receber esses carregamentos de ópio e começa a tentar se emancipar dessa forçação imperialista britânica e germânica, era, se não me engano, esses dois. E aí rola a Guerra do Ópio. Obviamente que a China vai perder a Guerra do Ópio, porque são dois países contra um só, e um só que já não está muito bem das pernas. E quando eles perdem a Guerra do Ópio, eles vão ser forçados a assinar o Tratado de Nanquim. Chama Tratado de Nanquim porque ele é assinado na cidade de Nanquim.
tá? Nesse Tratado de Nanquim, eles são forçados a abrir 5 portos. Inclusive, se eu não me engano, de Xangai, tá? Eles são forçados a abrir 5 portos para a economia externa. E é aí que você vai começar a ter essa mescla de modos de governo, que eles vão começar a pegar coisas que para eles são boas dos dois universos. Então, vamos lá. O processo imperialista vai tentar sublimar a cultura local. Como assim? A religião deles, em sua maioria na China, eles eram budistas shintoístas. Então, os europeus vão tentar ocidentalizar a China, tornando a religião deles algo que não é bacana, algo ilegal, e importar, né, no caso, né, levar para dentro a cultura cristianizada. Então, eles vão tentar demonizar isso aí. Como é que isso acontece? Vocês devem ter visto filmes sobre Segunda Guerra Mundial, enfim. Como é que é o nome do filme, cara? Memórias de uma Geisha. Vejam esse filme. Esse filme Memórias de uma Geisha fala muito, muito bem sobre essa prostituição da cultura. Porque a geisha, ela é uma artista. Ela é uma musicista, ela é uma poetisa. Ela era uma pessoa vista na rua. Quando você via uma geisha andando na rua, você saía do caminho para ela passar. Não era ela que tinha que sair do caminho para você passar, era você que tinha que sair do caminho para ela passar. Ela era uma pessoa extremamente honrada. Ela era uma pessoa extremamente cultuada. Quando ela tinha uma apresentação dela numa casa de chá, por exemplo, era um evento. Isso era uma geisha. Ela era uma artista. Ela era uma amante das artes. No período pós-Segunda Guerra Mundial, quando você tem essa cultura da geisha, ela vai se tornar uma prostituta. A imagem que os Estados Unidos e Inglaterra, enfim, a cultura ocidental, tenta fazer da geisha é de que ela nada mais é do que uma prostituta. E ela vai se vender, ela vai vender o corpo dela em troca de dinheiro. É isso que o Ocidente tenta fazer com o Oriente, com a China, com o Japão, tentaram fazer isso, e transformar uma cultura milenar em algo banalizado e de preferência mal visto, para que essa cultura seja abandonada. É essa a ideia. Tá? Então, quem não viu, assista Memórias de uma Geisha, é fantástico. Para você entender esse processo, essa ideia da tentativa americana, a tentativa ocidental de demonizar e de denegrir a imagem de todo um movimento cultural que não tem nada a ver com o que eles tentaram passar. Fica a dica. Outra coisa, eu vou ter aí 2 pequenos problemas. A China, nessa época aqui que eu tô falando, é finalzinho de 1800, início de 1900. A China ainda era imperialista. A China era imperial ainda. Então tinha família real, tá? E, ao mesmo tempo, eu tenho um povo servindo a 2 governantes. Que eu tenho o governo imperialista, mandando de lá de fora, né? E tenho o governo imperial. Então, um povo servindo a 2 mestres. O que pode dar muito problema e que provavelmente vai. E aí, como os imperialistas cobravam pesados impostos desse governo, que é o governo imperial, esse governo imperial repassava esses impostos altíssimos para o povo, para os camponeses. E aí os camponeses tinham que sustentar de forma luxuosa 2 casas. Os imperialistas e os mandarins. Chamava de mandarim a galera que era da elite do governo imperial chinês. Tá? Eles eram senhores de terra, enfim. A galera que tinha poder era chamada de mandarim. Essa galera, ela tinha um estilo de vida, né? Vivida no luxo lá, no pomposo. Como eles não queriam abrir mão do modo de vida deles, eles pegavam os impostos que eram cobrados dos imperialistas e repassavam para a camada de baixo. Ou seja, o rico continua rico e o pobre fica cada vez mais ferrado. Era esse o panorama chinês. Beleza?
E aí, esse panorama vai gerar o que a gente conhece e falamos no imperialismo sobre a revolta dos Boxers. Chama de Boxers porque os líderes desse movimento, os líderes dessa revolta, eles faziam parte de uma seita, tá? Dentro da China. E essa seita, eles eram lutadores e eles praticavam a luta com os punhos. Então, o nome foi atribuído pelos europeus, né, pelos ocidentais, de chamar esses lutadores de boxers, porque boxer, traduzido do inglês, na tradução livre, significa aquele que luta com as mãos, que luta com os punhos. E aí esse conflito recebeu esse nome por causa dessa seita, tá? Eles vão tentar transformar a China numa república. Até aqui tranquilo? Eles querem tirar o controle imperialista da China, e devolver para voltar a ser o que era, que já estava muito ruim, pelo menos não vai ficar pior, ok? Foi uma tentativa de retomar a China do controle imperialista. Óbvio que esses revoltosos vão tomar a surra dos imperialistas e vão haver severas punições. Uma das punições é o protocolo de 1901, porque a guerra dos Boxers da revolta dos Boxers vai de 1898 a 1901. Em 1901 termina e esse protocolo é iniciado nesse ano, por isso que ele recebe esse nome de protocolo de 1901. E nesse protocolo vai ser reafirmado de forma muito mais intensa, muito mais pesada, o imperialismo europeu sobre a China, ou seja, aquilo que já não estava muito bacana ficou ainda pior. E aí vamos lá. Vendo esse cenário, essa coisa bonita de se ver que tá aí, vai começar a ter os primeiros passos aí, Baby China República. Então vamos lá. República, primeiros passos. Quem vai surgir nesse panorama aí? Os nomes são terríveis, me perdoem a pronúncia, não sei se é assim que fala. Um camarada chamado Sun Yat-sen, ele vai liderar um grupo contra esse regime. Que regime, Karen? O regime imperialista e o governo imperial chinês. Ele já vai ser radical. Os Boxers só queriam tirar os imperialistas. Sun Yat-sen quer tirar todo mundo. Tira geral, coloca uma república aqui para poder ajudar nós aqui que a gente está ferrado no negócio. Então, Sun Yat-sen, ele vai liderar um grupo contra esse regime e em 1911 vai ser proclamada a república, ou seja, a China começa a ser república somente em 1911. E esse camarada, Sun Yat-sen, ele vai assumir a presidência da República na China como presidente interino, né, presidente provisório, até que fossem feitas novas eleições aí para conseguir eleger um novo presidente. Isso vai acontecer no ano seguinte, em 1912. Esse camarada, Sun Yat-sen, ele tinha ideias republicanas modernas. Então, ele prestava muita atenção no que estava acontecendo no mundo e ele sabia que existiam sistemas republicanos onde existia um regime presidencialista, eleição a cada 4 anos, enfim, aquela coisa toda que a gente conhece hoje. Ele sabia que isso existia, sabia que dava certo em muitos lugares e ele queria tentar isso na China também. Tá? Só que ele bateu de frente com outro grande tubarão nessa brincadeira. Que outro grande tubarão que ele vai bater nessa galera? Ele vai bater de frente com os senhores da guerra. Os senhores da guerra na China são muito parecidos com o regime coronelista que a gente teve aqui no Brasil durante o período de revoltas. Quem são esses senhores da guerra? Eles são nobres, que têm exércitos particulares e eles têm também poder sobre determinadas províncias, sobre determinadas regiões da China. E para esses senhores da guerra, uma república não é nada bom. Então, esse novo presidente, né, Sun Yat-sen, ele vai bater de frente com esses senhores da guerra. Óbvio que ele vai ter sérios problemas e não vai conseguir seguir adiante com as ideias dele. Em todo esse processo, os camponeses foram os mais atingidos, porque eles vão ter que prestar conta tanto ao governo de Sun Yat-sen quanto aos senhores da guerra. Então, fica um cabo de guerra
de um lado, os senhores da guerra querendo manter o sistema do jeito que tá, do outro lado, Sun Yat-sen querendo promover um movimento republicano. E quem é que está no meio desse cabo de guerra? Quem é a corda? A classe dos camponeses. Porque ao mesmo tempo em que eles têm que obedecer às leis do governo, eles precisam também obedecer às leis locais que estão aí com uma arma apontando para sua cabeça, né? Que são os senhores da guerra. Até aqui, tranquilo? Em nome de Jesus, está com dúvida? Manda nos comentários, manda e-mail, manda o que for, mas não deixa dúvida, porque se você ficar com dúvida, você não vai entender, e aí quando chegar na hora da prova, tu vai me xingar porque eu coloquei uma questão e tu não entendeu na hora de fazer. Então, em nome do Senhor Jesus, tá com dúvida, não tá entendendo, manda um e-mail, bota nos comentários, sinal de fumaça, código Morse, trabalhamos para melhor atendê-lo, tá certo? Então, a gente vai fazer uma pausa aqui, na volta a gente vai falar sobre o processo do sistema marxista na China, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.